Bom dia, crianças! Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudos, para mais uma manhã de conhecimento, de reflexão e de entendimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus Pai possa vos abençoar, vos proteger e vos guardar, que a luz do Espírito Santo possa habitar em vossas mentes e em vossos corações, para que possamos aprender com maior facilidade, com maior alegria e entusiasmo. Meus filhos, voltamos para dar continuidade ao nosso material, o nosso conteúdo de ensino religioso. Hoje vamos trabalhar o capítulo 4.2, que traz aí a temática diálogo, privilégio humano. Então hoje o foco da nossa aula é a fala, é o diálogo, tá? Afinal de contas, nós nos identificamos, nós nos diferenciamos enquanto seres humanos, não somente pela racionalidade, mas também pela linguagem, pelo diálogo, pela fala. Então, nós vamos hoje discutir sobre isso, tá? Então, aí na tela, vamos ver o objetivo da nossa aula de hoje, que é compreender o diálogo e a capacidade de escutar e entender os outros como atitude indispensável de convivência na diversidade cultural e religiosa. Então, como seria legal, né? Como seria prazeroso um mundo onde todos tivessem o bom hábito de dialogar, de escutar, de entender as diversas manifestações de fé, não é? Mas muitas vezes isso não acontece. Pelo contrário, né? Cada vez que se passa, as pessoas acabam sendo intolerantes, desrespeitosas, né? Não querem escutar, muito menos, né, dialogar com a fé diferente, tá? Mas a fala, meus filhos, assim como o diálogo, podemos dizer que na guerra a arma mais eficiente é o diálogo. E para solucionar problema, o melhor remédio é o diálogo. Então, dialogar, fazer uso da palavra, não é? Para construir é muito importante. Utilizar o diálogo para transformar a sociedade, para transformar as pessoas, para transformar as consciências, é algo muito importante de ser pensado. Então, meus filhos, vamos aí ler o nosso texto de hoje e a partir do texto vamos discutir essa temática mais uma vez. Então, você já viu a alegria de uma família quando um bebê pronuncia a primeira palavra? Todos ficam encantados e querem ouvir sempre de novo. A palavra faz a diferença. Um casal de biólogos resolveu fazer uma experiência científica, acompanhar e comparar dia a dia o desenvolvimento de habilidades em um macaco e em um ser humano. Quando o filho do casal completou 1 mês de idade, trouxeram para casa um filhote de macaco, também de 1 mês, e passaram a tratar os dois da mesma forma. Brinquedos, passeios, alimentação, carinho e aconchego no colo dos pais. Histórias, tempo diante da televisão, música, tudo era igual para o menino e para o macaquinho. Conforme o tempo passava, os biólogos constataram no animal uma esperteza muito superior à do bebê. Ele respondia com maior rapidez a qualquer estímulo e participava mais das brincadeiras e dos pequenos desafios que era oferecido aos dois. Ao chegar à idade de 1 ano, a diferença era enorme. O macaco desempenhava-se melhor do que o menino em qualquer atividade. Um dia, porém, o garoto conseguiu dizer as primeiras palavras e em breve começou a articular a linguagem oral. Desde então, deixou o macaco para trás e não houve mais como comparar a evolução dos dois.
O animal, no primeiro ano de vida, já sabia tudo o que era possível à sua espécie. O menino estava apenas começando e as primeiras palavras foram como uma chave que abriu as portas da maravilhosa capacidade humana de aprender. Então tá aí, meus filhos, um exemplo típico, não é, de uma experiência científica da diferença abissal que há entre o ser humano e um animal. Então essa experiência mostra que em um ano o macaco já sabia tudo o que ele iria ser para o resto da vida. Enquanto a criança, depois que ela abriu a chave, não é, do seu universo com a palavra, quando falou as primeiras palavras, não houve mais como comparar o macaco com a criança. Então, meus filhos, é pela fala que nós entramos no universo do conhecimento. É pela fala que nós conquistamos, é pela fala que nós, não é, discordamos, é pela fala que nós buscamos, é pela fala que nós vamos nos inserindo. E é até pela fala também que nós nos distanciamos das pessoas. Vocês sabiam que uma palavra maldita, não é? Ela fere muito mais profundo as pessoas de que vocês pegarem, não é? Um pedaço de ferro, uma faca e cortar as pessoas. Temos que ter cuidado como vamos, não é? Falar com as pessoas, tratar as pessoas. Muitas vezes as palavras quando saem, elas machucam mesmo, tá? Então por isso que a palavra, assim como ela também nos insere no universo, nos insere no mundo do conhecimento, nos possibilita saber e entender, se não for bem usada, ela nos distancia das pessoas. Porque ela chega aonde as outras coisas não são capazes de chegar, tá? A palavra ela entra pelo ouvido e vai até o coração. E por cima de tudo, não é? Já diz o próprio Evangelho, o que mata o ser humano não é o que entra pela boca dele, mas sim o que sai da boca dele. Ou seja, a palavra, gente, ela sai do nosso coração. Por isso nós temos que ter cuidado, né, com aquilo que nós estamos falando. Às vezes a gente fala brincadeira de mau gosto, mas será que foi apenas uma brincadeira de mau gosto? Ou aquilo de fato nós estamos abrindo a boca para falar o que está dentro do nosso coração? Tá? Então, através do universo, do mundo, da fala, da dimensão humana, nós nos diferenciamos. Então, é importante, por isso que a escola contribui, não é? Ela somatiza para o desenvolvimento humano no tocante à linguagem. Quando você faz um trabalho, quando você expõe, não é, uma atividade, mas o simples fato também de você estar no mesmo local de sala de aula, trocando ideia, conversando com os colegas, você está desenvolvendo a linguagem. Quando um professor está expondo para você uma aula, também você está se espelhando para desenvolver a linguagem. Então a linguagem ela é importante, tá? Mas por cima de tudo, não confunda a fala, não confunda a linguagem com o diálogo. Há uma diferença. Fala, ela é apenas um som, não é? A linguagem, ela pode se manifestar de diversos modos. A escrita é uma linguagem, um gesto é uma linguagem, a fala é uma linguagem, a música é uma linguagem, assim como a dança. Mas o diálogo, não. O diálogo ele é uma relação de escuta, de fala, escuta, compreensão e entendimento. Então, o diálogo ele é como se fosse um envio que você faz, não é? De um e-mail entre um receptor, não é? Um remetente, que envia essa mensagem. Se essa mensagem chegar lá e você leu, entendeu, acontece, não é o diálogo. Mas muitas vezes o que acontece? Pode ser que entre as falas, entre os discursos, venha acontecer os ruídos, os cortes.
a falta de entendimento, a falta de compreensão, não é? A deturbação do sentido. Então, nós temos que aprender a dialogar, e um dos mecanismos para aprender a dialogar é o ato de respeitar, e o segundo é o de escutar. Eu tenho que aprender a escutar para que eu possa, não é, aprender a falar, a dialogar. Se eu não sou capaz de respeitar a opinião diferente, dificilmente eu vou conseguir dialogar. Se eu quero que alguém entenda, que respeite as minhas opiniões, eu tenho que ter o princípio de respeitar a opinião dos outros. Então o diálogo ele é fundamental para que a gente possa crescer e ter sucesso na vida. Tem certos momentos que nós temos que ceder, tem certos momentos, né, que nós temos que ter convicção e defender de fato a nossa convicção, o nosso pensamento. Tudo bem? Então, para encerrar, meus filhos, vamos ler aí o último texto do material de vocês, que traz a palavra arca de um tesouro. Falar de um direito exclusivo do ser humano e nos faz diferentes de todos os outros seres vivos. Pode acontecer que, por meio da palavra, agridamos e maltratamos alguém, mas somos livres para usá-la para demonstrar respeito, amizade e amor. Quanto mais dialogamos, mais humanizamos nossa vida e mais felizes fazemos as pessoas com quem convivemos. A palavra é um direito sagrado, seja pronunciada, escrita ou só pensada. É nossa marca como seres humanos. A comunicação sagrada com o transcendente foi uma das primeiras atividades da inteligência humana, a única que ficou registrada desde milhares de anos em rochas e grutas de todos os continentes. É um patrimônio de nossa espécie. Disse anos atrás o cacique de uma aldeia caipó. Antes, os nossos antepassados defendiam suas terras, seu povo com lanças e bastões de guerra. Agora, nós os defendemos com o pensamento e as nossas palavras. Chego até a imprensa. Tá vendo? Falar para vocês, não é? A palavra é a melhor arma para guerrear. O diálogo, né, é a melhor solução, o melhor remédio para solucionar problemas. Então aí o cacique dá uma lição. Já foi o tempo de se guerrear com a arma. Já foi o tempo de usar o bastão, a flecha, a bomba. Infelizmente tem gente que ainda constrói isso, né? Hoje, no século onde nós estamos, já com a evolução de conhecimento, de saber e de entendimento que temos, é o tempo de fazermos uso do diálogo, do discurso. Vamos dialogar, vamos discutir os nossos problemas, não é? Vamos solucionar os nossos problemas com o diálogo, com a fala. Então, a fala, ela foi o diálogo, né? A linguagem, ela foi o primeiro registro da nossa inteligência. Então, como é que eu posso dizer que alguém é inteligente se ele é uma pessoa que não consegue dialogar com pontos de vista diferentes? É inteligente? Não. Então, nós temos que casar a nossa inteligência à nossa fala, ao nosso discurso, ao nosso diálogo. Então, a própria filosofia, né, ela vem tratar justamente do discurso racionalizado, né, quando ela trata do logos. Então, o logos não é simplesmente razão. O ser humano, se fosse determinado somente enquanto um ser racional, ele não seria muita coisa, não. O ser humano, ele é extraordinário, diferenciado dos outros seres, porque ele é capaz de juntar a razão com outros mecanismos da sua dimensão transcendental e existencial. Então, o ser humano ele é capaz de racionalizar o seu diálogo, racionalizar a sua fala, racionalizar o seu discurso. E é por isso que vocês estão estudando. E é por isso que vocês estão se aperfeiçoando no mundo acadêmico. Meus filhos, desejo que nós possamos, né, desenvolver a tolerância, desenvolver o respeito, desenvolver a dialética, não é, do discurso,
e, por cima de tudo, que possamos fazer uso da fala para produzir boas amizades, bons relacionamentos e, por cima de tudo, construir um mundo de paz. Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.